Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus, para mim e para você hoje, ela está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu quero ler com vocês do versículo 7 até o versículo 9, onde a Bíblia vai nos dizer: para evitar que eu me exaltasse por causa das grandezas dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu quero estar meditando com você nessa palavra. Amados, aqui foi dado para o apóstolo Paulo um espinho na carne, onde a Bíblia vai nos dizer que era um mensageiro de Satanás, um espírito ali que estava atormentando o apóstolo Paulo. E isso estava incomodando ele, e ele clamou ao Senhor. Ele rogou a Deus por 3 vezes que livrasse ele desse espinho na carne. E Deus aqui vai dar uma resposta maravilhosa para o apóstolo Paulo. Ele vai responder aqui no versículo 9, ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amados, a resposta que Deus dá para o pecado é a graça. A graça é o favor de Deus. Romanos 5:20 vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor de Deus foi maior. Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Ele enviou Jesus para nos perdoar, para nos justificar, para nos perdoar. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai finalizar aqui no versículo 9 dizendo: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele entendeu a chave da vitória, que ele entendeu o segredo da vitória. Deus havia falado para ele firmar na graça, firmar no favor e não lutar com suas próprias forças. Tem muita gente perecendo e não consegue sair do fundo do poço porque está lutando com suas próprias forças. Jeremias 17:5 vai dizer: maldito é o homem que confia no homem, cujas forças estão em seus próprios braços. Nós, meus amados, devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Nós devemos buscar a graça e buscar o favor de Deus. Quando o apóstolo Paulo teve essa resposta, meus amados, a vida e o ministério do apóstolo Paulo mudou. Quando ele vai falar ali em Efésios, no capítulo 6, ali a partir do versículo 12, sobre as armas de ataque, as armas de defesa, as armas espirituais, ali em Efésios 6:10, ele vai dizer: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Ele entendeu que o segredo da vitória é firmar no poder de Deus, é firmar na graça, porque aonde, meus amados, está o pecado, a graça superabunda. O favor de Deus é maior. Romanos 6,14 vai dizer que eu e você, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais nos dominar. O pecado, ele perdeu a força na minha vida e na sua vida por causa da graça, por causa do favor, porque Cristo venceu o pecado por mim e por você. E agora cabe eu e você firmarmos nele. Ali em João, no capítulo 6, no versículo 28, perguntaram para Jesus: o que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus? E Jesus responde ali no versículo 29, João 6:29, creia naquele que ele enviou. Você faz, meus amados, a vontade de Deus quando você coloca a sua confiança em Jesus, quando você firma na graça.
quando você firma no favor, porque somente através de Jesus você pode se tornar livre. Ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. O que vai mudar a sua vida é quando você verdadeiramente tiver um encontro com Deus. É conhecer a Cristo de verdade. Por isso Jesus está dizendo, meus amados, que se nós conhecermos a verdade vai nos colocar em liberdade. Quando você tem um encontro com Deus, meus amados, todo mal cai por terra, sua vida muda, você passa a ter um relacionamento com Ele. Você vai poder dizer o que Jó disse ali no capítulo 42, do versículo 4 e 5, onde Jó vai dizer: antes ele servia a Deus de ouvir falar, e agora ele serve a Deus por poder andar com Ele. O objetivo de Deus, meus amados, é que você venha andar com Ele, é que você venha ter uma intimidade com Ele, que você venha ter um relacionamento com Ele. Por isso Deus deu aqui essa resposta para o apóstolo Paulo, para ele crescer na graça e no favor, para ele firmar, meus amados, em Cristo e não em si mesmo. Não confie nas suas próprias obras, mas coloque a sua confiança em Cristo. Firme na palavra de Deus. Jesus diz ali em João 17, no versículo 17, que nós somos santificados através da palavra e só há uma verdade, a verdade é a palavra de Deus. Quando você firma na verdade, quando você firma na palavra, você coloca a sua confiança em Deus, meus amados, o mal cai por terra. Deus estava falando aqui para o apóstolo Paulo: você pode se livrar desse espinho, mas não lutando com suas próprias forças. Entregue a mim. Por isso Jesus ele vai dizer ali em Mateus 11, 28, ele vai dizer: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Somente Jesus tem um descanso para mim. E somente Jesus tem um descanso para você. Por isso, venha ter Jesus. Procure ter um relacionamento com Ele. Peça ao Espírito Santo de Deus que revele a plenitude da graça de Deus ao seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a firmar na graça e não na força dos seus próprios braços. E você vai ver que tudo vai mudar. Você vai ver aquilo que você não podia fazer, você vai poder fazer por causa da graça, por causa do favor, por causa da bondade de Deus nas nossas vidas, por causa da misericórdia. A misericórdia de Deus é um presente que Ele dá quando nós se achegamos diante dEle com humildade. Misericórdia é um pagamento dado a qual você não merece. Você merece a condenação, mas Deus decidiu te perdoar. Ele decidiu me perdoar. Ele enviou Jesus. E quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, nós somos abençoados. Por isso, Paulo vai dizer ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras, não é por minhas obras, não é por suas obras, mas a salvação é um presente que Deus dá por meio da fé, quando nós colocamos a confiança na palavra, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós nos rendemos, meus amados, a graça e o favor dele, ele muda a nossa história. E o apóstolo Paulo, ele vai, finalizar o finalzinho do versículo aqui, como eu já li para vocês, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa sobre as minhas fraquezas, repousa sobre ele no momento que ele entende que ele é fraco em si mesmo e a força dele vem do Senhor. A nossa garantia de vitória está quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus. Romanos 8,37 vai dizer que nós somos mais que vencedores, mas para nós sermos mais que vencedores, nós temos que firmar na graça e não nas nossas próprias obras. Nós temos que colocar a confiança em Cristo, a confiança na palavra de Deus. E aí tudo vai mudar. Você vai ver que aquilo que você
outrora lutava e não conseguia, você vai ver que pela graça vai vir a libertação. Pela graça você vai ser livre quando você colocar a sua confiança nele. Quando você entender, meus amados, que a resposta de Deus para você que está lutando contra o pecado é: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque no momento da fraqueza do homem, ele reconhece que ele não é capaz. No momento que ele lutou e não conseguiu, ele vai clamar a Deus. Ele vai ver que ele não consegue sozinho. Ele precisa da ajuda do Senhor. E quando você reconhece que você precisa da ajuda dele, como está ali em Romanos 8:26, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Aí ele entra na causa, ele ajuda a minha vida, ajuda você, e aquilo que nós não conseguimos fazer, nós passamos a fazer por causa da graça, por causa do favor. Então eis aí o segredo da vitória: firme na graça, firme no favor, coloque a confiança em Deus. Abriga ali, meus amados, debaixo ali da sombra do Onipotente, como está ali no Salmos 91. E ele vai dizer que 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Praga nenhuma vai atingir a sua tenda. Como está ali em Deuteronômios 28:7, o inimigo vai cercar você por um caminho e vai correr por 7. Porque em 1 João 4:4 diz que maior é aquele que está conosco do que o que opera nesse mundo. Jesus está comigo, Jesus está com você. E como a Bíblia diz ali em 1 João 5:4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo, a nossa fé na palavra. Não desista, não desanime, não volte para trás, continue marchando, vá em frente, olhe para Jesus. Se você tropeçou, se você caiu, meus amados, não fique no chão, se levante e olhe para Jesus e marche. Faça de Jesus ali, meus amados, o autor da sua fé. Coloque a tua confiança nele. Mantenha firme o seu olhar sobre ele. Pedro ali afundou diante da tempestade, mas ele clamou por Jesus e Jesus socorreu, estendeu as mãos para Pedro e não deixou ali Pedro perecer. Clame por socorro. Jesus vai estender as mãos, ele não vai deixar você perecer. Ele quer que você entenda que é pela graça e pelo favor dele. Amém? Quero orar por vocês. Pai, eu oro para que essa palavra que foi ministrada produza fruto no coração de todos os ouvintes, Pai, de todos os inscritos, que eles sejam impactados, tocados e transformados por essa mensagem. Eu declaro a libertação agora, em nome de Jesus, através da graça. Eu declaro, Pai, que as portas do inferno não venham prevalecer contra os teus filhos, Pai. Eu repreendo agora todo o ataque do mal e declaro, Pai, em Ti nós somos mais que vencedores. Tudo é possível para nós, porque nós cremos em Ti, na Tua palavra. Nós fortalecemos em Ti e na força do Seu poder. Nós não lutamos com as nossas próprias forças, mas a nossa vitória vem pela fé em Ti, Jesus. Nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse de toda a herança que o Senhor entregou para nós ali na cruz. E ao ressuscitar, o Senhor deu para cada um de nós uma nova vida. E nós entendemos que agora nós somos em Ti uma nova criação, para a honra e glória de Deus. Amém.